Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo especial, vai ser uma análise psiquiátrica, filosófica sobre o Rei Leão, né? Um filme muito legal, eu tinha assistido quando eu era pequeno, e aí no último final de semana eu assisti a versão live action da Disney. Ficou muito bacana o filme, muito bonito, assim, emocionante como sempre. Eu vou falar dos aspectos, como eu falei, psiquiátrico filosóficos. Eu não vou ficar me atendo a termos técnicos ou analisando a técnica do filme, se é bom ou se é ruim. Isso eu deixo para pessoas que entendem, tá bom? Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar e refletir é o seguinte: Rei Leão é um filme infantil. Eu lembro que eu assisti quando eu tinha 6 anos de idade, foi em 94, e eu fui com meus pais, com meu irmão mais novo no cinema. E foi um filme que me chocou muito assim na época, porque foi a primeira vez que eu me lembro que eu enfrentei o tema morte na minha vida, né? Porque o Rei Leão, diferente de outros filmes infantis, de outros filmes até da Disney, ele explicita a morte, né? Ele escracha o tema morte, porque o personagem Mufasa é assassinado pelo vilão Scar, né? E imagina isso para uma criança de 6 anos ou qualquer idade. Imagina que vocês estejam levando seus filhos, afilhados, sobrinhos, etc. no cinema. Imagine que uma criança se depare com isso. É chocante, né? Às vezes a gente não está muito preparado para esse tema morte, né? Como ele vem apresentado. Mas é importante a gente falar sobre isso com as crianças. Às vezes o Rei Leão é um ponto de partida para que a gente discuta a morte. Eu vejo muitos pais, né, principalmente no passado, antigamente, iludindo assim as crianças, meio que criando uma fantasia com morte, né? O cachorrinho morreu, ele virou estrela. O cachorrinho morreu, ele foi viajar, né? Ou algum parente morreu, foi viajar e não vai voltar. Quer dizer, isso não prepara a criança de fato para o que é a morte, né? É um alento, óbvio que você não vai chegar na criança e falar: morreu, não tem mais volta, etc. Você pode até introduzir religião junto, se for o caso, a questão de fé, de Deus, mas falar sobre morte é importante, né? Pô, o personagem morreu, o que significa isso, né? Significa que ele foi viver num lugar melhor, se você acredita nisso, mas que a vida aqui continua, né? E que a gente fica com a memória. Então, talvez seja interessante um ponto de partida para se discutir o tema morte, inclusive com crianças, porque é um filme para todas as idades. Mas é um filme impressionante, porque ele abrange uma série de temas que, quando a gente é criança, a gente não consegue captar, né? Eu lembro que era um filme que eu gostava muito, eu tinha até o VHS, mas eu simplesmente assistia. E aí eu fui assistir de novo agora e minha análise do filme foi outra, né? Assim, minha cabeça, né, foi mind-blowing, assim, no final das contas, porque eu saí discutindo o filme e algumas questões importantes, né? Por exemplo, o Hakuna Matata. Até pouco tempo atrás, na verdade, eu achava Hakuna Matata uma coisa muito legal. Na verdade, eu não lembrava exatamente como que era essa filosofia de vida. Mas eu achava que era legal. Tem gente que tatua, tem muita gente que fala: Hakuna Matata, relaxa, né? Assim, em certos aspectos ele é muito legal. Por exemplo, quando ele fala: vamos esquecer os nossos problemas, né? Tudo bem, a gente não tem que viver os nossos problemas, né? Eu sempre falo: a gente tem problema, mas nós não somos os nossos problemas. A gente tem que tentar relevá-los na medida do possível, não viver aquilo demais intensamente, porque isso paralisa, né? O certo não é esquecer também os problemas, a gente tem que ressignificar esse problema, a gente tem que enfrentá-los da melhor maneira possível, né? Com estratégia, com parcimônia, com apoio, né? A gente sempre vai ter problema, né? O que a gente não pode é esquecer o problema ou viver ele demais, a gente tem que procurar uma maneira de enfrentá-lo. A Hakuna Matata fala para você esquecer o seu passado. Eu concordo em certos aspectos. Quando a gente fica pensando no passado apenas para sentir culpa, e é uma culpa que morre por si só, a culpa pela culpa, ela não adianta nada. Porque sentir culpa nos paralisa também, é algo que é contraprodutivo. Se você sentir culpa e não significa essa culpa, não ressignifica ela para que ela se torne um aprendizado, se torne amadurecimento, se torne melhoria pessoal, evolução pessoal, ela não adianta nada, tá? Fica só te atrapalhando. Então sentir culpa é algo que depende, nem sempre é algo super bom. E esquecer totalmente também não é legal, né? Porque como é que você vai esquecer seu passado? A gente tem que lembrar que a nossa formação como indivíduo, nossa personalidade, nosso ser
faz muito parte do nosso passado, dessa configuração. Não tem como eu esquecer o passado. Eu sou o sábio de hoje, não sou o sábio do passado. Tudo que eu vivi me levou ao momento presente. Tudo que eu vivi me trouxe até aqui e me fez ser a pessoa que eu sou. Então eu não simplesmente esqueço o meu passado. Outra coisa que eles falam é que a vida é uma linha e não tem muito sentido. Então você vive por viver. De novo, assim como a culpa, viver por viver não tem também muita lógica, assim, também não é muito produtivo, né? Hoje a gente fala muito de propósito. Ter propósito é extremamente positivo, né? Não precisa ser propósito grande, mas a vida adquire um sentido quando você tem propósito, quando você tem um rumo. Eu penso muito mais na vida como um ciclo do que como uma linha sem sentido. A vida é um ciclo, inclusive um ciclo bastante irregular, né? A gente passa por momentos bons, momentos ruins e no final das contas a gente acaba indo para uns lugares bem legais, assim. O filme mostra muito isso, né? Como a nossa vida não acaba por nós mesmos, assim, né? A nossa morte, por exemplo, significa alimento para alguém, significa adubo para a planta, né? Significa vantagem para o nosso predador, por exemplo, quando é um caso de animal, né? Então a gente não vive só por viver. Nossa vida é influenciada por outras pessoas e a gente influencia outras pessoas o tempo todo. Né? A gente espera que, por exemplo, quando a gente morrer, a gente tenha influenciado uma série de pessoas, a gente tenha construído nossas coisas, né? Construído nossos castelos, entre aspas, né? Construído nossa família. Então, pensar na vida com propósito, com sentido, é muito mais produtivo do que a gente pensar numa vida sem sentido, né? E é interessante isso, porque a gente vê na história do Rei Leão algo que é muito comum no cinema, né? A história do herói que ficou um tempo perdido, né? Então o Simba foi lá para a selva, viver com o Timão e Pumba, viveu muito feliz lá, muito tranquilo, mas ele não estava cumprindo o propósito dele, né? O propósito dele era governar o reino da pedra lá, né? O reino que ele pertencia, né? O propósito dele, que ele já nasceu com aquilo, ele nem teve direito de escolher, né? Isso é outra questão, mas a natureza dele mesmo era suceder o pai dele. Mas percebe que tudo que ele viveu fez ele ser um rei muito melhor do que às vezes simplesmente ter assumido o trono depois da morte do pai, né? Então o caminho dele foi um caminho de aprendizado. Ele aprendeu lá com o Rafiki, com o Timão, com o Pumba, com a vida dele lá, e depois com a Nala, que ele era maduro para esquecer o passado, né? Aliás, ressignificar o passado e voltar para assumir o trono, né? Não era algo que ele estava fazendo contra a vontade, ele entendeu que aquilo era a natureza dele. Outros filmes abordam isso, né? Por exemplo, O Poderoso Chefão, o primeiro, né? Que o filho Michael ele é mais isolado, procura se distanciar dos negócios da família, mas no final das contas, quando é necessário, quando Don Corleone precisou se afastar, ele é o cara que assume a natureza dele, é o propósito dele, ele é a pessoa certa para assumir. Os outros filhos não conseguiriam, né? Ele é o cara para assumir. E às vezes a gente precisa bancar isso, a gente precisa assumir nosso propósito, assumir nossa natureza e encarar isso de frente, né? A gente não precisa ficar amarrado a nada. Eu sempre falo, o propósito não é algo muito simples de se achar, né? Não é qualquer coach que te fala como que você vai achar seu propósito, mas é algo que transcende a objetividade. A gente tem que unir a objetividade com subjetividade, tá? É importante. O último aspecto que eu quero discutir aqui, mas eu acho que tem muito mais para discutir, é a questão de como o ser humano é devastador. O filme faz uma alusão a isso muito claramente, na minha opinião. O que a gente observa? Quando o Scar governa, o que muda? Ele simplesmente tira a ordem, né, que existia, uma ordem natural de organização, e ele permite que as hienas vão viver junto com todo mundo. No caso, as hienas, ele fala, as hienas sempre têm fome, as hienas começam a consumir demais, elas começam a fazer muito predadorismo, nem sei se existe essa palavra, mas as hienas começam a virar predadoras, vorazes, elas não consomem apenas o que elas vão se alimentar, elas não matam apenas o que elas vão consumir, elas matam muito mais. E isso começa a alterar todo o ciclo da vida, né? Todas as cadeias. E aí quando a gente vê o Simba voltando, por exemplo, o reino está todo devastado. Isso é uma alusão muito séria ao ser humano, né? A gente como ser humano, a gente é devastador para o meio, a gente consome demais, a gente modifica demais, a gente devasta demais, nós somos as hienas do mundo, se a gente for pensar, né? Isso é muito sério, é algo para a gente refletir, ensinar para as crianças, discutir, porque a gente precisa mudar isso, tá? Vou ficando por aqui.
mas a gente continua a discussão e espero que vocês tenham opinião, beleza? Abraço!